Olá, seja bem-vindo a mais um Diálogo, um programa do Sindipetro Bahia. Hoje você vai ver como foi o seminário que discutiu assédio moral aqui em Salvador. Nos nossos estúdios, vamos conversar com José Maria Rangel, coordenador do Sindipetro Norte Fluminense. Ele fala com a gente sobre o polêmico leilão do Campo de Libra. O programa traz também as últimas notícias sobre a assinatura do acordo salarial. Confira ainda as dicas culturais e a agenda de lutas. No último dia 14, o NUCAM, Núcleo de Combate ao Assédio Moral e Sexual do Sindipetro, promoveu um seminário em Salvador. Veja como foi. O seminário reuniu cerca de 200 pessoas no auditório do Hotel Vila Velha, em Salvador. Durante os debates foram discutidos os direitos do trabalhador e a relação entre o trabalho e o capital. E fica um exemplo aqui para todos. A luta nunca deve ser sozinha. A luta deve ser coletiva, né? O tratamento, o apoio que a gente precisa é individual, mas essa luta é coletiva. Como o assédio moral se configura pelo ataque terrorista mesmo, nesse sentido da agressão habitual, constante contra o trabalhador, esse trabalhador já está fragilizado. Então, nessa situação que ele já é fragilizado na relação de poder econômico, do capital versus o trabalho, né, do hipossuficiente, que é a caracterização que o direito do trabalho dá a esse empregado na Justiça do Trabalho. Então, realmente, nessa situação ainda é mais difícil ele partir para a denúncia. Mas é necessário, porque até mesmo para haver esse mapeamento do sindicato, dos órgãos competentes, Ministério Público, SRTE, para que a sociedade possa mapear essas ações e poder coibi-las. Além da questão do assédio moral, eles trazem também outras questões internas que são totalmente descumpridas pela própria Petrobras, na questão de planos de cargos e salários, de retirada de planos de saúde quando do afastamento por adoecimento. Enquanto que a causa do terceirizado, ela é uma causa que está, na verdade, atrás da responsabilidade subsidiária dessa Petrobras. O assédio moral, ele inviabiliza o meio ambiente de trabalho. Então, por essa razão, o Ministério Público atua com bastante veemência no combate a essa prática e a nossa atuação ocorre quando existe um assédio moral coletivo, ou seja, quando existe uma prática institucionalizada daquela organização para fazer com que aqueles trabalhadores se sintam de uma forma geral sempre humilhados, rebaixados e numa situação constrangedora. Trabalhadores e estudantes de diversas áreas de atuação puderam relatar casos de assédio moral e tirar dúvidas sobre o tema. Os estudantes têm uma curiosidade muito grande sobre o tema de assédio moral, que faz parte do currículo. No curso de Direito, a gente trabalha muita prática e busca dialogar com a realidade social. O assédio moral é prejudicial a todos os envolvidos nesses episódios. O NUCAM e o Sindipetro Bahia estão atentos ao problema. Reconheço que, mais uma vez, o Sindipetro acerta. Então, a CUT tem fiscalizado, a CUT tem feito alguns seminários, debates e, mais que isso, tomado algumas providências, né, além das políticas, a de ordem judicial contra aqueles que insistem em cometer assédio moral contra os trabalhadores. Você gosta de champanhe? Conhece todos os tipos e sabores? É hora do nosso roteiro cultural. Nossa dica de gastronomia da semana é a MME Champanharia. Com mais de 50 tipos de espumantes nacionais e importados no cardápio, o local chama a atenção pelo ambiente intimista. A MME Champanharia fica na rua João Gomes, no Rio Vermelho, e funciona de segunda a sábado, das 17 horas até a madrugada. Informações pelo telefone 3013-0286. Para quem gosta de cinema, a dica é o filme Rush, No Limite da Emoção. O longa, que retrata a rivalidade entre os ex-pilotos de Fórmula 1, James Hunt e Nick Lauda, mostra também o mundo sexy e glamuroso desse esporte durante a década de 70. Em cartaz, nos shoppings Paralela, Bela Vista, Iguatemi e Salvador Shopping. Vale a pena conferir. Finalmente, depois de diversas rodadas de negociação entre o sindicato e a Petrobras, saiu o acordo salarial. Paulo César, nosso coordenador, e David Bacelar, diretor do sindicato, conversaram com nossa equipe. Hoje estamos informando para vocês que o aditivo
ao atual acordo coletivo, que garantiu o pagamento da antecipação da reposição salarial pelo IPCA, no percentual de 6,09%, foi assinado no Rio de Janeiro pelo nosso companheiro Ubiranei, que estava lá no Rio de Janeiro. Nós solicitamos, após a conclusão das assembleias aqui na Bahia, que o companheiro assinasse tanto o acordo, o aditivo, melhor dizendo, para o acordo da Petrobras, da Transpetro, da PBio. E o companheiro lá fez a assinatura garantindo esse pagamento. Desta forma, os companheiros da ativa do sistema Petrobras estarão recebendo agora em setembro, no contra-cheque, o reajuste de 6,09% nos seus salários. Os companheiros aposentados e pensionistas do Plano Petros e do Plano Petros 2 vão ter esse reajuste automaticamente em setembro, por força do regulamento tanto do Plano Petros como do Plano Petros 2, deixando claro que no caso do Plano Petros, somente aqueles que repactuaram. Para os companheiros aposentados e pensionistas do Plano Petros que não repactuaram, o reajuste de 6,09 vai depender da Petrobras e das patrocinadoras encaminharem a nova tabela salarial para a Petros poder fazer os devidos ajustes na folha de pagamento. E eu gostaria de saber do companheiro David como é que foram as assembleias que aprovaram o adiantamento e como é que tem sido as mobilizações que nós estamos fazendo aqui na Bahia. Você que tem participado de várias delas. Bem, Paulo, também petroleiros e petroleiras aqui da nossa Bahia. Assembleias essas que foram realizadas na última terça-feira e quarta, onde praticamente rodamos todas as bases aqui do estado, com a participação efetiva da categoria, apesar da chuva em alguns lugares, mas com a participação massiva dos companheiros e companheiras nas diversas bases do estado. Em todas essas assembleias, todas elas mesmo, os companheiros e companheiras entenderam que essa antecipação da inflação no salário base da categoria era importante e assim aprovaram por ampla maioria em todas as assembleias a antecipação dessa inflação. Uma pergunta interessante que surgiu em algumas assembleias, como a da refinaria, por exemplo, foi a de se isso atrapalharia a nossa campanha reivindicatória. Interessante que tanto eu quanto os outros diretores que estavam presentes nas assembleias explicaram que não. Muito pelo contrário, como você colocou, quando nós antecipamos essa perda salarial que nós tivemos, nós trazemos uma maior tranquilidade para a categoria para, a partir de agora, disputarmos o ganho real que nós pleiteamos em nossa pauta de reivindicações durante essa campanha reivindicatória e também as demais cláusulas sociais. Então, dá uma tranquilidade sim para a categoria petroleira, que agora no dia 25 de setembro estará recebendo aí esse reajuste inflacionário, essa reposição inflacionária em seu salário básico. Sindicalize-se. Juntos somos mais fortes. Acesse sindipetroba.org.br. O leilão de Libra e a luta contra a precarização do trabalho pautam toda a agenda sindical dos próximos dias. Veja. No dia 18 de setembro, tem mobilização em Brasília, às 10 horas, em frente ao Congresso Nacional. Na pauta, o PL 4330. Caravanas de todo o Brasil estão se mobilizando. Participe! No dia 21 de setembro, trabalhadores de todo o Brasil fazem um acampamento no Rio de Janeiro. O evento integra o ciclo de protestos contra o PL 4330 e o leilão de Libra. No dia 3 de outubro, data que marca os 60 anos da Petrobras, é a vez do acampamento acontecer em Brasília. Um mega ato político e cultural está agendado para o dia 7 de outubro no Rio de Janeiro. O encontro, ainda sem local definido, trará diversos artistas e personalidades que estão na luta contra a precarização do trabalho e o processo de privatização da Petrobras. Nos dias 14 e 18 de outubro, os protestos contra os leilões do petróleo entrarão na pauta da Jornada Nacional de Lutas do MST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra abraçou a causa dos petroleiros e da nação. Uma série de atividades está programada. Agende-se! Você sabia que as nossas reservas do pré-sal farão do Brasil o terceiro maior produtor de petróleo do mundo?
Isso poderia ser revertido em mais escolas, hospitais, moradias, ou seja, uma vida mais digna para os brasileiros. Só que não. Essas reservas estão sendo leiloadas e indo parar nas mãos das multinacionais. Vamos dizer, chega de leilão. Pré-sal é coisa séria, dignidade para os brasileiros também. Comunicado de responsabilidade da Federação Única dos Petroleiros. O diálogo volta aqui direto do Hotel Vila Velha, onde acontece o seminário sobre assédio moral promovido pelo NUCAM e Sindipetro. Aqui comigo, o coordenador-geral do Sindipetro Norte Fluminense e representante eleito dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras, José Maria Rangel. José Maria, seja bem-vindo à Bahia e seja bem-vindo ao diálogo. Bom dia, Wesley. Bom dia a todos os que nos ouvem, nos veem. É um prazer estar aqui na Bahia, principalmente quando o debate ele tem como tema a questão relativa à saúde e segurança. José Maria, para a gente começar o nosso diálogo, qual a situação atual dos campos de pré-sal aqui no Brasil? Olha, o pré-sal, a descoberta do pré-sal é como o próprio presidente Lula afirmava, é o passaporte para o futuro do nosso país, né? Então, nós que no momento, lá em 2007, quando foi divulgado, nós comemoramos e muito essa descoberta, víamos que ali poderia ser viabilizada a redenção do povo brasileiro em questões básicas como saúde, segurança, habitação, reforma agrária, e que hoje nós já olhamos mais um pouco de preocupação, visto que tudo aquilo que nós sonhamos e imaginamos em 2007, a gente vê que não tem saído do papel. Daqui a pouco eu vou falar com você sobre o campo de Libra, é um assunto do momento. Ainda falando sobre o pré-sal, depois da descoberta do pré-sal, a Petrobras, para investir nesses campos, acaba reduzindo investimentos aqui da Bahia, resolve parar sondas, reduzir as atividades na Bahia, em alguns estados do Nordeste, prejudicando os trabalhadores da ativa e terceirizados. Se não me engano, em julho, você, junto com a bancada de trabalhadores aqui da Bahia, se reuniu com a Graça Foster, presidente da Petrobras, para tentar reverter uma situação de demissão aqui na Bahia. Como é que está a situação atual? Bom, é bom a gente frisar que a Petrobras hoje ela tem alguns programas que estão em curso. Um deles é o programa de desinvestimento, ou seja, ela tem ativos dela, patrimônio delas que ela vende. Esse é um programa. O outro programa é o programa que chamam-se de PROEF, que é o programa de recuperação das plataformas da Bacia de Campos, da eficiência. Então esse programa ele é focado lá na Bacia de Campos. E o outro programa é o PROCOP, que é um programa de redução dos custos operacionais, otimização dos custos operacionais. E aí, especificamente, entra as questões relativas à intervenção nos poços, nos campos terrestres, que afeta não só a Bahia, mas também o sul capixaba, o norte capixaba, os estados do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte, o estado de Sergipe, Alagoas, por conta de que a empresa está buscando direcionar os seus investimentos, os recursos que elas têm, para as atividades mais lucrativas. Que atividades são essas? Óbvio, é verdade que hoje você produz muito mais com menos gente num campo como o campo do pré-sal. Agora, no nosso entendimento, a Petrobras ela não tem como abandonar as atividades nesses campos terrestres, que além de serem os campos que foram pioneiros na exploração e produção da Petrobras, eles também têm toda a sociedade, a comunidade que vive em torno dessas atividades, elas vão ser prejudicadas e, portanto, na nossa visão, estamos defendendo isso, a Petrobras ela não tem como simplesmente dizer que vai reduzir as suas atividades. No dia 28, você vai participar em Fortaleza de um congresso, onde já vai apresentar algumas propostas. Tem relação a esse tema? Que propostas são essas? Na realidade, o objetivo nosso é que nós estamos fazendo ações isoladas. Os sindicatos, Sergipe Alagoas faz o dele, Bahia faz o dele, Rio Grande do Norte faz o dele, Espírito Santo faz o dele. Nós temos que concentrar todas essas informações
compilar todos os dados, demissão, número de sondas que operavam e não estão operando mais, a falta de investimentos, o sentimento do comércio local por essa saída da Petrobras da atividade de exploração e produção nos campos terrestres, juntar tudo isso, fazer um raio-x, e eu, como conselheiro dos trabalhadores lá no CEA da Petrobras, eu vou fazer uma apresentação para os conselheiros, os demais conselheiros, nós somos 10, da situação real que está acontecendo fruto desse programa que é o Procop, que é a otimização de custos operacionais. Então, o objetivo é nós termos uma ação única, um raio-x único dos efeitos do Procop nas áreas de campos terrestres. O leilão do Campo de Libra pode acontecer no dia 21 de outubro. O lance inicial é de 15 bilhões. É considerado um lance muito baixo. A quem interessa esse leilão? Quem são os principais interessados? Quando você pergunta a quem interessa, eu não tenho dúvida, quem interessa é o governo. O governo está precisando desses 15 bilhões para poder fazer frente ao seu superávit primário. Agora, não é precipitado do governo? Ganha agora e perde futuramente? Eu diria que é um equívoco profundo do governo. Porque, primeiro, e eu já tive a oportunidade de expressar isso algumas vezes, ninguém sabe exatamente quanto que tem de óleo em Libra. Ou seja, o governo brasileiro ele vai vender algo que ele não sabe quanto tem. As piores previsões dão conta que tem 8 bilhões de barris de reservas lá. As piores. Outras previsões dizem que tem 42 bilhões de barris. Nós estamos falando de algo em torno de um campo, que é o custo do barril hoje, ele gera quase 1 trilhão de reais. E que nós vamos estar vendendo por 15 bilhões. Então poderia o governo ter uma ação corajosa no sentido de não leiloar a Libra, colocar para a Petrobras, rever a sua política energética. E quando eu falo rever, é o seguinte, seria o governo fazer tipo a matemática. Quanto que o Brasil precisa para ser autossuficiente? O Brasil precisa de 2 milhões e 500 mil barris diários. Então nós vamos produzir 2 milhões e 500 mil barris diários. Ou, se o Brasil, na minha visão, um equívoco, entender que ele tem que ser um país exportador. Não, nós precisamos de 2 milhões e meio, mas nós vamos produzir 4, vamos produzir 5. E aí tem que se haver uma discussão de qual é a política que o país quer. Na minha visão, o Brasil tem que produzir aquilo que ele precisa, da mesma forma que ele tem que refinar aquilo que ele precisa para abastecer o mercado interno. Então essa é uma visão. A outra visão, que é a visão daqueles que querem entregar o petróleo, é uma visão que coloca, o petróleo ele vai ser a matriz energética até 2020, um exemplo, como eu já ouvi alguns articulistas falar. Então nós temos que vender o que tem rápido para ganhar dinheiro. É uma visão, no meu modo de imaginar, equivocada, e que o governo brasileiro está caminhando por essa linha. Então nós temos sido, nós enquanto federação, sindicatos filiados à federação, nós temos sido críticos ferozes a essa política do governo. Estamos trabalhando no sentido de conscientizar a população do crime que está sendo cometido com o nosso país, porque a gente só vê a possibilidade de cancelar esse leilão se você conseguir mover a sociedade no sentido dela ir pleitear o cancelamento do leilão. E aí eu faço aqui um parênteses, como é que nós conseguimos barrar os leilões em 2008? Logo após a descoberta do pré-sal, a FUP fez uma bela campanha de mídia, ancorada pelo Paulo Betti, dizendo que era o pré-sal, denunciando o que estaria sendo vendido, e o governo Lula suspendeu os leilões. Então ficamos 5 anos sem leilão e infelizmente estamos retomando agora. Fechando parênteses, eu quero dizer que a sociedade brasileira tem que saber o que está em jogo para que ela reivindique do governo
de plantão, governo Dilma, os compromissos que foram assumidos quando da eleição dela. Que ela não ia privatizar, que ela não ia leiloar, que ela não ia fazer concessão, que o pré-sal ia ser a redenção do povo brasileiro e que, na realidade, a gente não tem visto isso acontecer.